Vocês também não acham que é muita coincidência agora que a gente está em guerra, o mundo está em crise, grande estabilidade, a moda está ficando mais conservadora e esse discurso dos ideais antigos está voltando com tudo na internet? Justamente agora todo mundo tá ficando minimalista, um estilo mais neutro, todo mundo quer cores sóbrias, nada que seja ousado e fora da caixinha. Coincidence? I don't think so. Enquanto uma parte muito grande do mundo tá correndo para esse lado minimalista, outra parte, no entanto, está no extremo oposto. São essas pessoas as conhecidas como resistência. Mas isso, galera, não é aleatório de todo. Isso já aconteceu na moda muitas vezes ao longo da história da humanidade. E eu vou te contar esse babado todo. Mas antes, se você gosta de moda, assim como eu, e é obcecada por tudo nesse mundo, eu sou Amanda, estudante de moda, e vou contar para vocês que aqui nesse canal temos absolutamente muita coisa sobre moda. Tendências, dicas, história, curiosidades, assim, galera, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal porque aqui é o seu lugar e você vai ficar obcecada por tudo que tem a ver com o mundo da moda. Mas vamos ao que realmente importa? Vamos, antes de tudo, entender o que é esse lado extremamente minimalista, conservador, e esse outro lado que é a revolução, a revolta, os do contra. O que esse pessoal que tem essa estética mais centrada, clean girl, minimalista, tem por detrás? A bagagem deles é trazer discursos antigos, de ideais antigos, família tradicional, o jeito que as pessoas e as mulheres devem se comportar, tanto na sociedade como na família, sempre com um discurso meio nostálgico, do tipo: ah, naquela época do passado era melhor, por que não sei o que lá? Não, porque em tal época não ia ter isso aqui. Por outro lado, o que sempre esteve aqui com a gente é o pessoal que é resistência, que não se enquadram nesse estilo conservador. Eles sempre vêm com discursos mais extremos, mais revolucionários. Eles trazem, além dessa estética que vai contra as normas da sociedade, esses valores, direitos das mulheres, direitos das pessoas negras, LGBTs e tudo que vem carregado com coisas que são ignoradas pela sociedade. E anotem isso que eu tô dizendo, porque vamos agora para muitos anos atrás, no período neoclássico e o romantismo. Vamos comparar essas duas épocas e por que elas têm muito a ver com o que está acontecendo hoje em dia. Eu vou resumir um pouco do neoclássico porque não é neles que a gente vai focar. No período neoclássico, eles voltaram para os ideais dos gregos, que era o período clássico. E o que a gente tinha na política e na moda nessa época? Os gregos tinham como um dos fundamentos da sociedade deles o homem no centro. Então não era um período que era religioso. O homem era a figura de mais importância. A liberdade de expressão, os direitos do homem, entende? Eles tinham um estilo mais livre, clássico. Eles usam aquela roupa branca, leve, que vai contra a ideia de antigo que a gente tem, que é aqueles espartilhos apertados, aquelas roupas que parece que são mil e uma camadas. E aí, depois do neoclássico, nós temos o quê? O romantismo. E é aí que o problema começa, porque foi no romantismo que a praga do capitalismo começou na Europa. Foi numa época que começou a Revolução Industrial, então, assim, foi muita mudança, muita tecnologia. Foi quando começou a ser usado máquinas, época de descobertas, tanto que foi no romantismo que teve a descoberta não, a invenção, essa é a palavra, a invenção da câmera fotográfica. Então, assim, foi um avanço na sociedade. E o que os aristocratas dessa época pensam? Para aí, meus amigos. Não, 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 não. Futuro, novidade, revolução. Não, 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 não. Não é isso que eles querem. Eles querem preservar os ideais antigos. Então, o que acontece no romantismo? Eles acabam com tudo que tinha sido construído no neoclássico. O discurso religioso, a volta do conservadorismo, esse moralismo social todo voltou de vez nessa época. Então, assim, em contrapartida com tudo que foi lutado no neoclássico, no romantismo, eles abandonaram totalmente isso porque eles se assustaram com o futuro.
Foi uma insegurança em relação ao que poderia acontecer no futuro. E a moda refletiu nisso, porque se no período neoclássico as pessoas usavam roupas mais leves, sem uso do espartilho, com tecidos não extravagantes, diferente do rococó e dos períodos passados, agora no romantismo eles voltam com roupas pesadas, apertadas, a cintura era mais marcada, voltou a usar saias bufantes, que era o vestido longo, né? Eles voltaram a usar aqueles vestidos imensos, tecidos voltaram a ser grossos e pesados, cores extravagantes. Então, assim, tudo que foi construído num período revolucionário foi abandonado nesse período. Aí você pensa comigo, pô, aconteceu uma vez, coincidência, né? Não, 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 não. Vamos para um exemplo mais recente? Na Primeira Guerra Mundial, amigos, não é tão longe assim quanto a gente pensa. Os homens estavam indo para a guerra, uma tragédia, muita coisa estava mudando e as mulheres precisaram exercer o papel do homem na sociedade. O que isso quer dizer? Elas precisaram sair das casas dela e começar a trabalhar em fábricas e empresas e tudo mais. E isso revolucionou a moda da época. Foi a época em que foi implantada um estilo mais sóbrio, as mulheres precisavam usar roupas de fábricas, então as mulheres começaram a usar calça sem ser preconceito e tudo mais, porque elas precisavam trabalhar. As roupas já não eram uma questão estética, foi uma época que isso morreu durante a Primeira Guerra Mundial. Era somente para a questão de funcionalidade e simplicidade. Acabou a guerra. E nós temos o que quando acaba a Primeira Guerra Mundial? Os loucos anos 20 que todo mundo conhece. Inclusive, tem filmes que contam e retratam essa época. E o que a gente sabe sobre os loucos anos 20? Foi quando a guerra terminou e todo mundo pôde respirar. E por que isso foi tão importante para a moda? Foi um momento que teve um boom de diferença, porque o que aconteceu? Esquece aquelas roupas funcionais, aquelas roupas que só eram simples, sem cor. Não, agora nós tínhamos vestidos retos, leves, livres, aqueles vestidos que a gente conhece dos anos 20. Vou deixar aqui alguns exemplos, caso alguém aí não esteja lembrando. Foi uma época que era a libertação, a emancipação feminina. Após uma grande crise, eles queriam que as pessoas esquecessem da guerra. E o que eles fazem para as pessoas esquecer da guerra? Oh my God, Jonah! Get up here! Look. Let's dance! Diversão, entretenimento e a moda reflete o que eles querem que a gente sinta. O que a gente pode perceber por isso é o quê? Que nós temos um padrão. A sociedade sempre está impondo como nós devemos nos vestir mediante as crises de sua época. O que faz a gente concluir que em tempos de guerra, o que as pessoas buscam é controle. Controle da sociedade, controle da moda, controle dos nossos comportamentos, controle do que a gente vê, do que a gente escuta, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, do que a gente come, entende? Tudo é controlado mediante o que está acontecendo no mundo. Por isso é tão importante existir pessoas que usam a moda como fuga de todos esses padrões e essas imposições que eles colocam em cima da gente. Porque, querendo ou não, moda é arte e arte é resistência. E não esqueçam, crianças, que esse tão famoso minimalismo e sobriedade é uma forma de influenciar e controlar a forma que a gente enxerga o mundo. Agora eu quero ouvir a opinião de vocês. Vocês acham que a gente se veste do jeito que a gente quer? Ou no fundo a gente está sendo influenciado a se vestir como eles estão impondo? Já deixa aí nos comentários que eu quero saber sobre isso. Um beijo e até a próxima!